Oi, alunos! Boa tarde! Aqui é a Andressa. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vão ser postados aqui no canal com conteúdos sobre as aulas de vocês, usando coisas que vocês podem ter em casa ou só para vocês irem usando o raciocínio de vocês sem esquecer as coisas que a gente aprende em sala de aula. Oi para todos, eu sou a Andressa, professora do Núcleo de Artes Digitais. E eu vou estar passando todos esses conteúdos em formato de vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, procurem usar a caixa de comentários. Sempre que vocês não entenderem algo, também procurem deixar algum comentário. Se tiverem sugestões, a mesma coisa. Não esqueçam de sempre lavar as mãos quando tocarem em outras pessoas, quando forem no mercado. E, se possível, procurar usar máscara sempre que forem sair, certo? No vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre a teoria das cores, aquela que eu costumo falar no início de cada semestre, para a gente relembrar, que é exatamente aquela que a gente fez o exercício de desenhar em casa o nosso círculo cromático, que é a base para quase todas as coisas que a gente faz aí de design, porque cor é o que mais influencia o nosso trabalho, certo? Então, o que vocês precisam saber e por que vocês precisam saber sobre o círculo cromático, né? Sobre a teoria das cores. Bem, ela é mais simples do que ela parece e a teoria das cores ela é um estudo. Então, na verdade, tem conteúdos muito extensos e aqui eu vou focar só nas primeiras duas partes, que são as cores primárias e o uso das cores secundárias, certo? Por que eu preciso saber teoria da cor? Quando você sabe teoria das cores, vai te ajudar a desenvolver seus trabalhos da melhor forma possível. Porque geralmente a nossa primeira dificuldade, né, a dificuldade inicial que a gente tem, é na combinação de cores. A maioria das pessoas não sabe combinar as cores muito bem, mas isso também é uma questão de estudo e de prática. Com um olhar um pouco mais treinado, vocês vão perceber que praticamente todas as cores se combinam entre si, desde que elas tenham a tonalidade correta. Para a gente começar o nosso estudo, a gente precisa do uso do círculo cromático. Sem um círculo cromático, a gente não consegue ter uma base para enxergar como as cores trabalham, né? Se a gente estivesse usando um retângulo com todas as cores, o efeito não seria o mesmo, né? Então, antes de começar, vou deixar uma frase aqui do artista desse ano, que é o Pablo Picasso, que diz o seguinte: na realidade, trabalha-se com poucas cores, o que dá a ilusão do seu número é serem postas no seu justo lugar. Então, não é uma questão de usar todo o espectro de cores, mas sim de fazer uma combinação bem feita para que elas trabalhem em harmonia. Então, isso também faz parte do estudo da teoria da cor, deixar as coisas mais harmoniosas. Então, a gente tem aqui o nosso círculo cromático. Para começar um círculo cromático, a gente começa com uma base triangular, né, com as três cores primárias, que são azul, vermelho e amarelo. Elas são consideradas cores primárias porque são cores que a gente encontra com facilidade aí na natureza, mas que eu não posso criar. Eu não consigo misturar nenhuma cor para formar o vermelho e não consigo misturar nenhuma cor para formar nem o azul e nem o amarelo. Então, com base nisso, elas são consideradas as cores primárias, certo? Dando sequência aqui, a mistura das cores primárias formam as cores secundárias. Então, se eu juntar amarelo com azul, eu tenho verde, amarelo com vermelho, laranja e azul com vermelho, eu tenho roxo. E essas são as cores que a gente vai trabalhar hoje. As três primárias e as três secundárias. Todo o resto do círculo ele é influenciado por outros fatores. Lembrando que preto e branco não são considerados cores nesse estudo, né?
eles são considerados branco, adição de luz, e preto, redução de luz, o que deixa o tom da minha cor mais claro ou mais escuro. Mas como que eu faço uma aplicação prática do meu círculo cromático? Eu vou usar um exemplo com base em um filme que eu acredito que todos vocês já viram, que é o Divertidamente, da Disney Pixar, um filme de 2015, se eu não estiver enganado. O filme tem como protagonistas esses 5 personagens que representam as nossas emoções, né? Eles ficam lá dentro da cabeça da Hailey, sei lá qual é o nome da personagem, é um desses nomes, mas é importante a gente falar sobre isso, certo? Cada um dos personagens é uma emoção diferente, lembrando que cores também transmitem emoções, e justamente por isso cada um desses personagens tem uma cor específica. Então, como que eu faço a minha composição? A gente tem aqui a personagem da alegria, certo? Ela tem que transmitir toda essa energia. Então, a cor base principal da alegria é o amarelo, que é uma cor que sozinha, mesmo sem a adição de outras cores, transmite essa sensação de energia e tudo mais. Aqui a gente tem a outra personagem que é a tristeza. O azul, ele já é uma cor relacionada à tristeza ou à calma. Então faz sentido que ele seja a cor escolhida para essa personagem. Assim como faz sentido que a cor vermelha seja associada à raiva. Só que dá para levar outros pontos em consideração. Por exemplo, a alegria, a raiva e a tristeza são os 3 sentimentos que mais se destacam no filme, levando em consideração que a alegria e a tristeza são as 2 protagonistas da história do Divertidamente, certo? Amarelo, vermelho e azul são cores primárias. Eu não consigo misturar nenhuma outra cor para poder formar amarelo, vermelho nem azul. E eu também não consigo misturar nenhum outro sentimento ou emoção para, por exemplo, expressar que eu estou alegre. Então, esse foi um dos estudos de cores usado para esses 3 personagens que se destacam mais. Na sequência, usando essa lógica, se o vermelho, o amarelo e o azul estão com os personagens que mais se destacam, a gente tem personagens secundários com cores igualmente secundárias. Então a gente tem aqui o verde, lembrando que verde é a mistura de amarelo e azul, e a gente tem o nojinho. A nojinho não é um sentimento que a gente tem o tempo inteiro. Ela é uma personagem realmente secundária. Tanto que a Hailey só sente o nojinho quando ela é pequena e é a primeira vez que ela vai comer brócolis. Depois desse sentimento, ele não chega a aparecer de novo. Já o medo aparece mais vezes, mas ainda assim ele não é um protagonista, né? Lembrando que o roxo é a mistura do vermelho e do azul. Então, seguindo essa lógica, nós temos 3 personagens que se destacam mais, com emoções muito fortes: o amarelo da alegria, o vermelho da raiva, o azul da tristeza, e temos os personagens secundários, que são o verde da nojinho e o roxo do medo. Eu acredito que se tivesse um terceiro personagem, né, uma terceira emoção não tão importante, levando em consideração o estudo de cor, provavelmente seria uma cor laranja, né? Porque o laranja é uma terceira cor secundária. Então, por que isso dá certo? Todas as cores, elas transmitem sensações. Quando você entra num lugar e esse ambiente ele tem mais azul, a nossa tendência é ter uma sensação de calma. Enquanto se você entrar num lugar que tem mais vermelho, você tem uma sensação de mais energia, ok? O filme o tempo todo fala sobre coisas que todos nós sentimos. Então, todo mundo sente alegria, todo mundo sente medo, todo mundo sente tristeza e assim por diante. Como o filme tem um público infantil, é mais inteligente direcionar cores básicas, que são cores primárias,
que são justamente que as crianças usam mais, amarelo, vermelho e azul, para sensações que as crianças distinguem mais, que são como, por exemplo, a alegria, a raiva e a tristeza. Todas as cores, elas estão associadas a emoções, todas elas. Então, mesmo que você não perceba, os filmes eles sempre vão transmitir emoções pra gente. Filmes de ação costumam ter cores um pouco mais alaranjadas, enquanto alguns filmes de drama ou às vezes de terror, eles têm um filtro que deixa as coisas um pouco mais frias e mais azuladas. É só você pensar. Você consegue imaginar se esse filme fosse preto e branco? Será que a gente ia perceber que a alegria é tão cheia de energia assim se o filme não tivesse cor? Será que o resultado seria o mesmo? Será que a gente ia perceber que a raiva está explodindo de raiva com um foguinho na cabeça se o filme fosse em preto e branco? Então, as cores são necessárias para poder passar essas emoções. E quando a gente escolhe trabalhar com cor, a gente está passando essas emoções para as pessoas também. Então, o que eu vou pedir para vocês criarem em casa, né, com base no que eu falei, lembrando que vocês sempre podem voltar o vídeo para o começo, voltar, parar o vídeo, pensar nas coisas que eu falei antes de fazer esse exercício. E vocês podem deixar a descrição desse exercício na caixa de comentários. Se você fosse desenvolver um personagem para falar sobre a sua personalidade, quais cores você iria usar? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito expansiva, que falo muito. Provavelmente você usaria cores quentes. Eu sou uma pessoa mais tímida, eu gosto de ficar mais na minha. Então, provavelmente você usaria cores frias, ok? Lembrando que isso não é uma regra. Sempre que a gente tem cor, a gente pode combinar para criar cores novas ou para complementar uma cor principal. Então, por exemplo, eu posso ter um tom de roxo e se eu colocar mais vermelho, ele vai ficar um roxo mais quente. Então, ele seria um roxo quente e não um roxo frio. Nos próximos vídeos, a gente vai ter mais ideias de como trabalhar com cores, como que é um processo de criação, mas não se esqueçam de deixar no comentário como vocês fariam para criar esse personagem de vocês, certo? Muito obrigada! Lembrando sempre que se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, vocês podem deixar nos comentários. Lavem sempre as mãos com água e sabão. O uso do álcool gel é só no caso de você estar fora de casa e não tiver como lavar as mãos. E evite sair da sua casa sem necessidade. Só saia quando for realmente necessário. E procure usar uma máscara, ok? Então é isso. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. E tchau!